Então, queridos irmãos, bom dia, uma feliz semana para todos. Continuando a série Saúde da Mente e do Espírito, com o irmão Edson Ferreira Barbosa. Para quem não sabe, o irmão Edson é psicanalista clínico, neuropsicólogo e naturopata. Nós estamos nessa série, nesse mês de agosto, só sobre saúde. E hoje ele vai falar um tema muito importante, que é o domínio próprio e saúde mental. Muito importante, né, irmão Edson? E como Edson, a palavra. Muito bem, mais uma vez um prazer, né, estar aqui com os irmãos e falando, né, desde a semana passada sobre um assunto tão importante que diz respeito à nossa saúde mental. Eu sempre falo para os meus amigos ou em palestras, seminários, que nós cuidamos da nossa saúde física até mais ou menos, né? As mulheres cuidam mais, os homens cuidam um pouquinho menos. Então, quando um rins adoece, a gente vai procurar ajuda, vai procurar um especialista, né? Um nefrologista. Então, quando o meu estômago adoece, eu procuro um gastroenterologista, né? Um especialista em doenças do estômago, e assim vai indo. Mas quando a mente adoece, a gente, na maioria das vezes, não busca auxílio, né? Não busca um profissional especialista para tratar da nossa mente. E na maioria das vezes é porque nós sempre associamos as doenças emocionais à fraqueza, né? Então, se eu busco, eu estou, né, no meu subconsciente demonstrando que sou fraco, então isso não é legal. E muitas vezes atribuímos a causas espirituais. A gente sabe que o inimigo nos tenta dia e noite, né? E sabemos o quanto ele trabalha para minar a nossa fé. Porém, existem situações que nem sempre estão associados a causas espirituais. Então, existem doenças como, por exemplo, a depressão, a ansiedade, fobias e muitos outros tipos de enfermidades que afetam o nosso emocional e que quase sempre estão associados a problemas de ordem física ou situações que a pessoa vivenciou durante a sua vida, né? Situações de trauma, situações de bloqueios, né? Que ele enfrentou no decorrer da sua vida. E, naturalmente, essas doenças emocionais, elas precisam ser tratadas. E, às vezes, nós não tratamos porque achamos que vamos, de certa forma, transmitir uma aparência, né, de fraqueza. E não é assim, né? Então, existem aí os psicólogos, existem os psiquiatras, os psicanalistas, e muitos outros profissionais que trabalham a saúde emocional. E é importante nós entendermos o cuidado que devemos ter com as nossas emoções, porque da nossa central de comando, que é o nosso cérebro, sai praticamente tudo, né, em relação ao funcionamento dessa máquina viva, em relação a praticamente tudo aquilo que nós fazemos. Então, eu preciso ter cuidado com as minhas emoções para que eu tenha mais qualidade de vida. E isso faz muita diferença na sua saúde. Nós, na semana passada, falamos sobre alguns pontos importantes, né, em relação à nossa saúde mental. No primeiro encontro, falamos sobre alimentação e saúde mental. No segundo encontro, falamos sobre comportamento e emoções. E no terceiro encontro, falamos sobre relacionamentos saudáveis. Hoje, a gente quer contribuir aqui com os nossos amigos, irmãos, o nosso quarto encontro falando sobre domínio próprio e saúde mental. Então, falar sobre domínio próprio é algo bem interessante, porque nós percebemos que a maioria das pessoas, e isso inclui os nossos líderes políticos, é, nem sempre possuem domínio próprio, né? Nem sempre consegue controlar
as suas emoções. E justamente por causa disso, nós percebemos que muitos perdem o controle emocional, né, e às vezes praticam atos que são extremamente danosos à população, à sociedade, né? E quando eu, né, perco a minha razão, quando eu perco o domínio próprio, então, dependendo da esfera que eu estou inserido e dependendo do que está acontecendo, muitas pessoas podem ser prejudicadas, inclusive eu. Então, precisamos aprender a arte do autogoverno, né? Ou seja, se autogovernar. Eu preciso ter um cuidado especial com as minhas emoções para que eu possa aprender a me autogovernar. E todos aqueles que conseguem essa arte, né, de pensar antes de falar, de pensar antes de agir, né, de planejar a sua vida de uma forma sábia, as suas finanças, e por aí vai. Eles com certeza têm mais sucesso na vida. Quantas pessoas hoje vivem escravas de dívidas, né, escravas de situações bastante constrangedoras, de vícios, né? E aí, quando a gente fala de vícios, não é só o crack, a cocaína, a maconha, o álcool, não é só isso. Tudo aquilo que me governa, eu sou dependente dele, então eu sou um viciado. Eu posso ser viciado em redes sociais, né? Eu não tenho controle sobre as redes sociais, eu não consigo me autogovernar, e existem pessoas que ficam, em média, 5, 6 horas por dia. O brasileiro, eu fiquei até preocupado com esse dado, né? Na última pesquisa que eu fiz, o brasileiro o Brasil, né? Um dos países que fica mais tempo nas redes sociais, em média, 9 horas. Aí você imagina 9 horas, né? Parece muito. Pois é, mas tem gente que fica mais. Tem gente que fica até 13 horas em redes sociais. Então, essa pessoa está deixando claro que ele é um viciado em redes sociais. Porque nada contra, né? Se eu tenho meu Instagram, se eu tenho meu Facebook, enfim, se eu tenho meu TikTok, nenhum problema acessar essas redes sociais. Mas você precisa ter o seu autogoverno. Você precisa ter horários, né? Então, eu não posso simplesmente parar o meu trabalho, ou às vezes até dentro da igreja, né? Eu estou ali acessando as minhas redes sociais. E um dado, assim, até triste, queridos irmãos, é que nós, eu creio que somos o povo que mais acessa redes sociais dentro da igreja. Eu digo porque eu trabalho com irmãos de outras religiões, né? E eu gosto de observar, e eu percebo que em muitas religiões, as pessoas sequer pegam em seus celulares. E, infelizmente, dentro das nossas igrejas, nós vimos um número muito grande de pessoas que ficam acessando as redes sociais ali dentro. Então, é muito triste porque Deus, ele fica observando e fica triste porque nós não estamos prestando atenção na mensagem, enfim, nas informações que aquelas que estão ali na frente da igreja estão transmitindo para nós. Então, eu preciso ter muito cuidado. Vícios é tudo aquilo do qual eu não estou conseguindo dominar. A alimentação pode ser um vício. Se você está com um problema de saúde ou está começando a nascer um problema de saúde por consequência do seu estilo de vida, e você não está preocupado, você não se governa, você não elimina ou diminui aquele alimento que está sendo prejudicial para a sua saúde, você é um viciado na alimentação. É um ponto que nem sempre nós paramos para perceber, mas faz muito mal, né? A maioria das doenças hoje em dia são doenças provocadas pelo nosso estilo de vida. E, infelizmente, poucas pessoas param para observar as consequências disso e mudar os seus hábitos, né? Então, tudo aquilo do qual você não tem controle, você precisa trabalhar o seu domínio próprio. E o texto que nós lemos, né, que a irmã Alexandra leu aí para início da nossa mensagem, foi a primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, verso 25. Todo aquele que luta em jogos
se domina em tudo. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível e nós para uma incorruptível. O apelo de Paulo, ele usa como exemplo os atletas. Irmãos, e é impressionante o quanto um atleta ele se governa para ser o campeão, para alcançar o sucesso na sua carreira. A alimentação desse atleta é extremamente balanceada. Dependendo da atividade que ele pratica, existe uma série de restrições alimentares. A questão também de sair à noite do atleta é muito restrita, então ele precisa cumprir algumas regras para que ele não se prejudique perdendo sono. O tipo de transporte que esse atleta usa também é restrita, dependendo da atividade dele. Ele não pode andar de moto, ele não pode andar de bicicleta, porque senão ele vai se machucar e vai prejudicar a sua carreira. Então, o atleta, ele precisa se dominar em tudo. E para quê? Para ser o campeão, pegar um troféu e expor, né, na sua parede. E nós? Nós somos atletas de Cristo. Nós estamos aqui trabalhando para alcançar uma coroa incorruptível. Então, você consegue imaginar a importância que eu tenho para Deus? Você consegue imaginar a necessidade que eu tenho em me dominar? Então, nós vivemos em uma era em que a estimulação constante, a pressão social, o apelo pelo prazer imediato desafiam a nossa capacidade de manter o equilíbrio emocional e espiritual. E, nesse contexto, o domínio próprio, que também chamamos de autogoverno ou temperança, não é apenas uma virtude moral, mas uma ferramenta fundamental para a nossa saúde mental. O texto de Gálatas, capítulo 5, versos 22 e 23, muito conhecido, eu gostaria de repetir esse texto, e ele diz assim: o fruto do Espírito é, primeiramente, amor. Depois vem alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e conclui com domínio próprio. Então, o domínio próprio é um fruto do Espírito. Se você diz que é cristão, quando eu digo essa frase, é porque é o seguinte: ninguém é obrigado a ser cristão, nem Deus nos obriga a ser cristão. Mas quando eu digo que sou cristão, então eu preciso tomar alguns cuidados com o meu jeito de ser, com a forma em que eu falo, com a minha alimentação, né, para que eu possa ter um equilíbrio hormonal, um equilíbrio mineral, vitamínico, para que o meu corpo funcione perfeitamente. Então, quando eu digo que sou cristão, eu preciso produzir o fruto do Espírito. E aí nós temos aqui uma listinha do que esse fruto é capaz de fazer, né? Então, olha, amor tem que estar no coração. Nós já falamos sobre isso aqui no nosso encontro. Alegria, paciência. A gente vive hoje numa época em que as pessoas estão explodindo a qualquer momento e por qualquer coisa. Agora, como que eu vou ter paciência se eu não tenho domínio próprio? Como é que eu vou ser uma pessoa benigna? Como é que eu vou ser uma pessoa boa, uma pessoa fiel, mansa? Então, eu preciso cultivar o domínio próprio para que eu possa conseguir superar os desafios que a vida muitas vezes nos traz aí no dia a dia. O domínio próprio é um dom e é uma responsabilidade. É uma responsabilidade. Então, eu preciso ter todo um cuidado necessário para que eu possa ter o domínio próprio, porque é uma responsabilidade. Não dá para dizer que é um cristão se você não tem a capacidade de se dominar. E em tudo, Paulo diz, em tudo se domina um atleta que está buscando uma coroa corruptível. Nós precisamos nos dominar em tudo. Precisamos aprender a pensar, raciocinar antes de falar. Porque pela nossa natureza, nós falamos primeiro. Alguém, eu me sinto assim, afrontado por alguém, eu vou lá e descarrego. E eu preciso aprender a ter todo um cuidado no falar, né? Falar sempre antes de ter refletido no que realmente eu vou falar.
E não falar apenas por impulso. O cristão não pode ser movido por impulso, né? Se for para ser movido por algum impulso, que seja o impulso do Espírito Santo, e não outros tipos de impulsos, de provocações e por aí vai, né? Então temos que ter esse cuidado. O verdadeiro domínio próprio, Ellen White diz no livro Temperança, na página 102, é o poder de governar a si mesmo. Então, esse autogoverno, ele não surge apenas da força de vontade humana, mas da cooperação entre a nossa decisão e a ação do Espírito Santo. Então, entenda bem, meus queridos irmãos, o Espírito Santo é quem nos dá essa capacidade, né, porque é um fruto do Espírito. Porém, existe alguns requisitos que eu preciso obedecer, né? A temperança na alimentação, o cuidado, né, com os meus hábitos alimentares vão influenciar muito. A prática do exercício físico, porque a atividade física descarrega aquela energia acumulada que nós temos ali no dia a dia, aquela tensão acumulada do trabalho, dos estudos. Então, eu preciso ter uma boa noite de sono, né? Tem pessoas que vão dormir meia-noite, 1 hora, 2 horas da manhã. Se não é por um problema de saúde, né? Porque muitas pessoas não conseguem dormir por um problema de saúde, você precisa aprender a ter esse cuidado, né, e dormir no tempo certo. As suas 8 horas de sono precisam, de fato, acontecer. Não existe argumentos para que eu possa justificar. E quando eu digo isso, eu sei que não é fácil, mas eu preciso citar também a questão do trabalho. Você precisa analisar o seguinte: não que você tenha que tomar uma decisão hoje e passar por necessidades, mas você precisa analisar o seguinte: se eu exerço alguma profissão da qual eu não posso dormir à noite, o que isso vai acontecer na minha saúde a longo prazo? Como que vai ficar a minha saúde em relação à minha profissão? E aí eu preciso agora me planejar para, de repente, se for o caso, mudar de profissão, buscar uma outra alternativa de ganho financeiro para que eu venha a ter qualidade no meu sono, porque nós não fomos programados para viver acordados durante a noite. O nosso ciclo circadiano, que é o nosso relógio biológico, ele produz os hormônios dentro de cada horário do dia. E passou das 15 horas, o nosso organismo ele já começa a se preparar para o repouso. Então você imagine uma pessoa que não consegue, aliás, que não consegue não, que não tem como dormir à noite por causa do seu trabalho. Como que fica o ciclo circadiano dessa pessoa? Como que fica a sua produção de hormônio e automaticamente o seu sistema nervoso central? A expectativa de vida dessa pessoa. Então, eu preciso entender que, por mais que eu queira justificar a minha falta de sono, né, em relação ao meu trabalho, eu preciso entender que eu vou pagar um preço muito alto por isso. E aí fica a grande pergunta: vale a pena pagar esse preço? Você precisa perguntar para si mesmo: vale a pena pagar por esse preço? Porque dá para fazer outra coisa, né? Dá para mudar de profissão. Então, se você, com sabedoria, fizer um planejamento, você consegue, de repente, estar exercendo uma outra atividade que seja durante o dia, para que você possa repousar à noite. Então, pense bem: o governo, né, o verdadeiro domínio próprio, ele requer alimentação equilibrada, atividade física e sono. Sono. Porque assim os meus hormônios serão produzidos de forma equilibrada e o meu sistema nervoso central vai ter mais facilidade para que o Espírito Santo possa agir. Então, isso faz muita diferença. O mesmo livro que eu li agora há pouco, Temperança, a Ellen White ainda diz: nenhuma vitória genuína pode ser alcançada sem a ajuda do céu, indicando que o domínio próprio é um trabalho conjunto entre Deus e o homem. Então, o domínio próprio é um trabalho conjunto. Deus diz assim: Edson, faz a tua parte. Se alimente bem,
pratique atividade física e durma bem. Se você fizer isso, aí eu vou, através do poder do Espírito Santo, equilibrar as suas emoções. Então, é o que faz a diferença na nossa vida, né? É uma sociedade. Eu faço a minha parte, Deus faz a dele e todos saem ganhando, principalmente nós, né? Porque o maior interesse deve ser nosso, uma vez que nós queremos, estamos aqui, né, nessa já amanhecendo o dia, o nosso principal objetivo é alcançar a salvação, é viver em um mundo transformado, um mundo sem guerra, sem fome, sem todas essas coisas ruins. Então, isso faz muita diferença. E o maior interesse é o nosso. Vamos trabalhar um pouquinho aqui a importância do controle dos impulsos e falar um pouco sobre o que a neurociência diz em relação ao controle da vontade. Conhece aquela pessoa que não consegue resistir a um determinado alimento, né? Vamos colocar aqui um diabético que não pode comer doces, mas mesmo assim ele não resiste, todo dia ele está ali comendo um alimento que ele sabe que vai prejudicar a sua saúde. É, Essa pessoa ela não tem controle dos seus impulsos, ele não consegue controlar a sua vontade. E Provérbios, capítulo 16, verso 32, diz assim: melhor é o homem paciente do que o guerreiro, mais vale controlar seu espírito do que conquistar uma cidade. Então eu preciso aprender a controlar as minhas vontades. Tem uma psicóloga que é professora e palestrante de uma universidade muito renomada nos Estados Unidos, e ela é conhecida por traduzir descobertas da psicologia e neurociência em estratégias práticas para melhorar a saúde, a força de vontade, a compaixão, o bem-estar geral. E aí ela explica que o autocontrole está intimamente ligado ao córtex pré-frontal, que fica mais ou menos nessa região. A área do cérebro responsável por planejamento, foco e tomada de decisões conscientes. Ela mostra que a força de vontade funciona como um músculo, pode ser treinado, mas também pode se esgotar se for sobrecarregado. Isso se conecta com o conselho bíblico que nós acabamos de ler. Então, note bem, a força de vontade ela funciona como um músculo. E se eu pratico o domínio próprio, eu estou exercitando o meu cérebro. Eu estou ajudando o meu cérebro a ter saúde. Então, quando você for pensar no controle dos seus impulsos, né, na sua força de vontade, que muitas vezes você não está conseguindo se dominar, pense nisso. Você estará exercitando o seu cérebro e fornecendo mais energia, mais saúde para o mesmo. Há, Alguns hábitos saudáveis e disciplina mental fazem muita diferença na nossa vida. A saúde mental ela está profundamente ligada aos hábitos que a gente cultiva. Um cristão com domínio próprio, por exemplo, ele cuida do próprio corpo, como a gente já falou, porque é o templo do Espírito Santo, né? Está lá na primeira carta aos Coríntios 6, 19 e 20. Ele evita excessos alimentares, excessos emocionais e sensoriais também. Mantém disciplina no sono, no trabalho, no lazer. Protege sua mente de conteúdos e conversas que roubam a sua paz interior. Então, existem certos tipos de diálogos que são provocativos. E, às vezes, nós estamos sempre entrando em contato com aquela pessoa que produz um diálogo provocativo que te faz sair do seu senso normal. Então, você precisa, como verdadeiro cristão, não eliminar essa pessoa da sua vida porque ele é seu irmão e Jesus morreu por ele e você precisa ajudá-lo. Mas você precisa evitar. Se você ainda não está emocionalmente preparado para lidar com pessoas assim, evite por um período de tempo até que você se sinta preparado para manter um diálogo com ele, né, ajudando-o a se recuperar também do seu problema, porque essa pessoa também tem um problema, né? Mas se você ainda não está preparado, evite, porque isso vai fazer muito bem para a sua saúde
emocional. O livro A Ciência do Bom Viver, na página 129, diz assim: todos os que almejam a vida eterna devem aprender a moderar seus apetites e as suas paixões, e a exercer domínio próprio sobre todos os aspectos de sua vida. Então, quer ser eternamente salvo? Quer viver eternamente no mundo livre de sofrimentos? Então, aprenda a moderar seus apetites e suas paixões, e também aprenda a exercer domínio próprio. Irmãos, isso é uma questão de vida eterna, é uma questão de vida ou morte. E cabe a cada um de nós tomarmos uma decisão. Não é fácil, ninguém aqui está dizendo que é fácil, né? Se livrar de um vício, independente de que vício seja, né? No caso daqueles que já são crentes, né? Você não bebe, você não fuma, maravilha, Deus seja louvado por isso. Mas e os outros vícios? Hoje, os vícios das redes sociais, os vícios da alimentação desequilibrada, os vícios do sedentarismo. Então, precisamos nos libertar desses vícios para que, de fato, possamos ter controle emocional. A disciplina espiritual e resiliência emocional é o que a gente vai falar um pouquinho. E o domínio próprio, ele não é apenas restringir comportamentos prejudiciais, mas cultivar práticas que fortalecem a mente e o espírito. Oração, estudo da palavra, serviço ao próximo. Então, se eu sou um crente e eu não estou me comunicando com Deus como devo, né? Que é aquela oração onde você realmente abre o seu coração a Deus. Aquela oração pessoal, aquela oração entre você e Deus lá no seu quarto. Esta oração é que faz a diferença. E o estudo da palavra, como é que está? Né? Como é que está aí o seu ano bíblico? Como é que está a sua lição? Hoje é segunda-feira. Tecnicamente, já deveríamos ter estudado os dois tópicos da nossa lição, né? O tópico de domingo e o de hoje. E aí, como é que está a sua lição? E como é que está o seu serviço ao próximo? Quando você encerra a semana, faça uma reflexão da sua vida. Você foi útil ao seu próximo? Se você não foi, ainda dá tempo. Peça perdão a Deus, diga, Senhor, me ajude, eu sou muito egoísta, eu sou uma pessoa muito exclusivista, mas eu quero fazer a diferença. E Deus com certeza vai te ajudar e vai criar os mecanismos corretos para você se libertar dessa insensibilidade ao seu próximo. A primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, verso 25, faz muita diferença na nossa vida. Então, não se esqueça, eu preciso me dominar, porque eu estou atrás de uma coroa incorruptível. E essa coroa incorruptível, apesar de não depender dos nossos próprios esforços, no sentido de que ela já está disponível, eu tenho que fazer a minha parte. A minha parte consiste em preparar o templo do Espírito Santo, para que o Espírito Santo faça morada. Essa é a nossa parte, né? E se nós fizermos a nossa parte, com certeza Deus fará a dele. Alguns autores contemporâneos, né, como James Clear, é escritor de um livro chamado Hábitos Atômicos. Ele é palestrante, é especialista em hábitos, tomada de decisão e melhoria contínua. Atualmente mora nos Estados Unidos, em Ohio, e os estudos de James Clear, eles mostram que pequenas mudanças consistentes, às vezes eu quero fazer grandes mudanças, só que eu vou 1, 2, 3 dias e depois eu volto a praticar as coisas erradas que eu praticava antes. Mas você precisa começar aos poucos. Então, pequenas mudanças consistentes moldam grandes transformações ao longo do tempo. O mesmo princípio espiritual se aplica. Hábitos saudáveis moldam o nosso caráter e preservam a nossa saúde mental. Então, hábitos saudáveis faz muita diferença na nossa saúde mental, muita diferença mesmo. Você está vendo um mundo totalmente agressivo, totalmente violento, e às vezes nós ficamos nos perguntando por que tanta coisa ruim está acontecendo. Observe os hábitos da população no geral. Basta você observar
o que as pessoas comem, o que as pessoas bebem, como elas lidam com as redes sociais, como elas lidam com o sono. E aí você já vai ter a resposta. As pessoas elas não estão cuidando do seu corpo e por isso o seu sistema nervoso está quase que por um fio a explodir. E nós, como cristãos, devemos fazer o contrário, né? Termos todo um cuidado com a nossa máquina. O domínio próprio, ele é, ao mesmo tempo, um escudo, né, contra as pressões externas, mas também é um filtro para os impulsos internos. É fruto do espírito, né, que produz estabilidade emocional, clareza mental e liberdade moral. E Ellen White, ela resume essa ideia de uma forma muito interessante no livro Conselho sobre Saúde, né, página 586. Ela diz assim: a verdadeira liberdade é encontrada na obediência à lei de Deus. E o verdadeiro domínio próprio é o poder, pelo Espírito Santo, de manter o corpo e a mente em sujeição à razão e à consciência. Então, a arte do autogoverno, ela deve ser usada como um caminho para a paz. E a verdadeira liberdade, muitas pessoas querem ser livres, ela se encontra na obediência à lei de Deus. Não existe outra liberdade. Então, não existe aquela liberdade que me dá o direito de fazer o que eu quiser sem assumir as consequências. No fundo, a liberdade, ela só existe quando eu estou em comunhão com Deus, quando eu sirvo a Deus. Sou escravo de Deus. Tecnicamente, isso não é liberdade. Mas essa escravidão me permite uma qualidade de vida melhor e futuramente uma vida eterna. Então, quando eu digo, estou cansado de ser crente, vou fazer o que eu quero, você pensa que está livre, mas você agora se tornou escravo de um outro senhor. A diferença é que esse outro senhor não está nem aí com a sua vida eterna. Esse outro senhor quer te destruir. Então você vai se tornar escravo de alguém que a longo prazo não vale a pena seguir. E a curto prazo também, né? Agora, quando eu me deixo ser escravo de um Deus que vai me dar qualidade de vida e uma vida eterna, aí vale a pena seguir. Então, precisamos entender que a verdadeira liberdade não é fazer o que eu quero, é fazer o que Deus quer que eu faça. O mundo atual exalta a liberdade de fazer o que se quer, né? Mas a Bíblia ela revela que a verdadeira liberdade está no poder de dizer não ao que destrói e sim ao que edifica. Então, eu preciso aprender a dizer não àquilo que está me destruindo. Se você se sente escravo de algo que eu falei anteriormente, né? Alimentação, rede social ou qualquer outra coisa. E aí a gente pode incluir também os vícios ocultos, né? Que são a pornografia e muitas outras coisas. Quantas pessoas vivem escravos de conteúdos pornográficos, né? E na maioria das vezes são pais e mães de família, né? E você precisa entender que isso é extremamente danoso ao seu espírito, é danoso ao seu temperamento, às suas emoções. Você precisa se ver livre disso. E o mais rápido possível. E não se esqueça de uma coisa: todas as vezes que você eliminar um hábito que é nocivo, vai dar um pouco de trabalho. Ninguém deixa de beber sem sofrer, ninguém deixa de fumar sem sofrer, ninguém se livra das drogas ilícitas sem sofrer. E esses hábitos que eu citei, também você não vai conseguir deixar sem sacrifício. Aí é onde você precisa se apegar ao braço forte de Cristo para que ele te dê forças para que você abandone qualquer hábito danoso às suas emoções. Domínio próprio não é repressão, é libertação. Libertar-se da tirania dos impulsos e entregar-se ao governo do Espírito Santo. Então, não é repressão, domínio próprio. Tem gente que fala, mas não pode nada. Não pode nada que prejudique a sua saúde emocional. É assim. Então, se eu tenho domínio próprio, eu tenho controle sobre as coisas que são danosas à minha saúde emocional e, consequentemente, à minha saúde física. Existem muitas pessoas que se afastam da igreja e, por alguns meses, você vê ali nas redes sociais dele, ele postando muita coisa como se ele estivesse muito feliz.
E vai chegando um momento que aquilo cai na rotina e ele percebe que ele virou um escravo do mundo, e aí, de repente, ele já não está mais postando coisas com tanta felicidade assim. Ele vive uma vida medíocre, né, em uma situação totalmente triste, escravo de um Deus que quer destruir a vida dele, né, e precisa tomar uma decisão, precisa voltar ao redil do Senhor. Então temos que ter esse cuidado. Bom, queridos irmãos, a mensagem que eu queria compartilhar com vocês nesta manhã é esta, tá? Que o Espírito Santo nos ajude a nos libertarmos, né, dos problemas que afetam o nosso emocional. A gente está nessa série de mensagens com este objetivo, né? Orientar as pessoas em certos aspectos da vida, de como se libertar, né, das doenças do espírito, das doenças da mente. E amanhã nós vamos falar sobre vícios e libertação, com mais detalhes, né? Vamos falar um pouco sobre os vícios e como se libertar deles. E pela graça de Deus, eu creio que é possível, porque Deus, ele é o Deus do impossível. Então, algo que você pratica, você considera impossível de resolver, não se desespere. Se é impossível para você, é possível para Deus. Então, coloque-se aos pés de Jesus, peça que Deus, de fato, né, atue na sua vida, dê espaço para isso, né? Comece com pequenas atitudes no seu dia a dia e você vai perceber que aos poucos você será capaz de dominar-se, não por você mesmo, como eu já disse, pelo Espírito Santo. Amém? Amém. Amém. Amém.